E aí galera, bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar mais uma vez de núcleo, só que hoje nós vamos tratar do processo de mitose. Quando a gente fala de mitose, logo vem esse monte de nome na cabeça da gente: intérfase, prófase, metáfase, anáfase. Eu sei que parece complicado, mas na verdade o processo não é tão complicado assim, tá? A mitose é um processo que vai produzir células geneticamente iguais às que lhe deu origem. Ela vai ser fundamental para o crescimento do corpo, regeneração de tecidos, tá? Cicatrização. Todos esses processos vão estar acontecendo no processo de mitose. Nos organismos procariontes e nos organismos unicelulares, esse processo de mitose é um tipo de reprodução, porque vai dar origem a duas células, tá? Lembrando que o material genético, no caso da mitose, ele está na forma de cromatina e vai passar na mitose para a forma de cromossomo. Então a gente vai focar bastante nesse ponto. O ciclo celular é o ciclo de vida de uma célula. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é que esse ciclo de vida, ele inicia-se, vai de uma mitose, passando pela intérfase até voltar novamente na mitose, tá? O ciclo de vida de uma célula, ele vai ser dividido em intérfase e mitose, tá? Então, ele vai estar dividido em intérfase e mitose, as duas fases. Quem é responsável por controlar esse ciclo celular? O ciclo celular é controlado por um conjunto de enzimas conhecidas por ciclinas. O que essas ciclinas vão fazer? Elas vão verificar determinados eventos para ver se esse processo pode dar continuidade ao ciclo de vida daquela célula. Vamos pegar aqui, por exemplo, olha só. Quando a gente está mostrando aqui o ciclo de vida da célula, essa parte todinha aqui é a intérfase. O que é a intérfase? É a fase em que a célula está em atividade biológica normal. Ela está executando as suas funções. Se é uma célula epitelial, ela está produzindo melanina, ela te protege. Se é uma célula do fígado, ela está metabolizando. Se é uma célula do rim, está ajudando no processo de formação da estrutura do rim para filtrar. Então, ela está executando a sua função normal na intérfase. O que vai acontecer? A intérfase é dividida em três fases: G1, S e G2. Ok? E aqui nós temos a mitose. O que vai acontecer? Você tem um ponto de checagem das ciclinas na G1, um ponto de checagem das ciclinas na fase G2 e um ponto de checagem no meio da mitose. Se em cada uma dessas fases, por algum motivo, acontecer alguma falha no processo, a célula não se divide e ela vai entrar em apoptose e morre. Então, ela tem que estar com tudo ok para dar prosseguimento ao processo. Ou ela entra em apoptose ou ela também entra em G0, que eu vou explicar mais para frente. Então, o que é a intérfase? A intérfase, ela é o quê? Ela é uma fase da célula em que ela está em atividade biológica normal. Ela está executando a sua função. Como eu falei, ela é dividida em três partes. G1, que é a fase anterior à duplicação do DNA. A célula cresce, realiza seu metabolismo normal, sintetizando RNA, proteínas, executando a sua função. Quando ela entra na fase S, ela começa a se preparar para o processo de divisão celular. O que ela vai fazer? Primeira coisa, replicar o DNA, que nós falamos na videoaula passada, se não me engano. Então lá nós explicamos o processo de duplicação desse DNA, essa replicação. Para isso é que ele serve, para dobrar a quantidade de DNA. Então você vai ter o dobro de filamentos de cromatina na fase S. Além disso, você vai ter duplicação dos centríolos, aumento do tamanho das membranas. Para que você precisa de mais membrana? Para que quando a célula se divida, a quantidade de membranas sejam iguais. Então ela vai duplicar tudo que ela precisa para as duas células originais que ela vai dar. Depois da fase S, a gente entra na fase G2. Mas o que é a fase G2? A fase G2 é um intervalo entre a duplicação do DNA e a divisão celular e um ponto fundamental de checagem. Por quê? Na fase G2, os centríolos têm de estar duplicados. Verificado que o centríolo está duplicado, ela passa para a próxima fase,
que é a divisão celular propriamente dita, ok? Bom, antes da gente passar para a fase da divisão propriamente dita, a gente precisa focar um pouco nos cromossomos. Bom, o que vai acontecer aqui? Como nós já falamos, na intérfase, o material genético está em atividade biológica normal, tá? Ou seja, ele se encontra na forma de cromatina. Na verdade, nós vamos ter 46 filamentos de cromatina. Como vocês já viram nas aulas anteriores, a cromatina é dividida em heterocromatina, que é o material mais enovelado, sem acesso às enzimas, e a eucromatina, que é o filamento lido de DNA. Então você tem aqui 46 filamentos, 23 vieram do pai, 23 da mãe. Quando a gente ainda na intérfase parte para a fase S, o que vai acontecer? Esses filamentos de cromatina, eles vão duplicar. Todos eles vão duplicar. Então, se você tinha 46 filamentos de cromatina, agora você tem 46 filamentos de cromatina duplicados. 23 que vieram da mãe e 23 aí que vieram desse suposto pai aí. A gente não sabe se é pai, filho, né? Não é que é filho do padeiro. Então, o que vai acontecer? Quando esses filamentos estão na intérfase, eles estão descondensados, tendo acesso às suas leituras, então eles estão funcionais. Depois da fase S, lembra, ele passa para G2, onde vai ter só o ponto de checagem. Passando do ponto de checagem, a gente entra onde? Na mitose. Especificamente numa fase chamada de prófase. O que acontece na prófase? Todos esses filamentos de cromatina aqui, ó, o que eles vão fazer? Vão se condensar. Ó, então, ao invés de você ter 46 filamentos de cromatina, eles se condensam, formando o que a gente chama de cromossomo. O que é o cromossomo? É o filamento de cromatina duplicado que formou esse xizinho aqui. Cada uma das pernas do cromossomo, ela é, na verdade, o quê? O filamento de cromatina que foi condensado. É claro que na biologia não podia ser tão simples assim, a gente dá outro nome para esse troço, que é o quê? Uma cromátide. Então aqui você tem a cromátide, outra cromátide, que nada mais é do que o filamento de cromatina que foi condensado até formar a estrutura do cromossomo. Então, quando você fala de cromossomo, vamos ver, o DNA está aqui, né? Fita dupla, ele se enrola ao redor das estonas para organizar. Então, essas estonas imensas formam esse fio, que quando na fase S se duplicam e na prófase se condensam, formando o cromossomo. Os cromossomos, eles podem ser classificados quanto à posição do centrômero, que é essa estrutura que prende a cada uma das cromátides. Quando esse centrômero estiver no meio certinho do cromossomo, ele é chamado de metacêntrico. Se ele estiver um pouco afastado do meio, é chamado de submetacêntrico. Se ele estiver bem próximo da extremidade, ainda sobrando parte dos cromossomos, ele é chamado de acrocêntrico. E se ele estiver bem na extremidade mesmo, ele é chamado de telocêntrico. Ah, mas para que a gente usa essa classificação? A gente usa essa classificação para montar o que a gente chama de cariótipo humano. O cariótipo humano, ele mostra os conjuntos de cromossomos, um que vem da mãe e um do seu suposto pai, tá? E são 23 pares. Se você olhar aqui, vocês vão ver 22 e esses que são separadinhos aqui, que são os cromossomos sexuais. Você tem um cromossomo X e um cromossomo Y. Então, aqui, esse caso aqui, por exemplo, é um homem normal. Por que eu sei que ele é um homem normal quanto às síndromes cromossomiais? Porque, na verdade, o que acontece? Ele tem que sempre um par de cromossomo. Um que veio da mãe e o outro do pai. Esse cariótipo humano, eu peguei aqui um outro cariótipo para mostrar um cariótipo com uma síndrome. Nesse caso, essa aqui é uma síndrome de Down. Por quê? Porque ele tem aqui, olha, 3 cromossomos lá no cromossomo 21. Isso gera o que a gente chama de trissomia do 21, que é a síndrome de Down. Então, esse não é um cariótipo normal. Então, o cariótipo normal, você vai ter um par, e o cariótipo que tiver alguma síndrome, ou ele tem um cromossomo a mais, no caso da síndrome de Down, ou ele pode ter também cromossomos a menos.
Só que as síndromes a gente vai deixar para falar quando estiver estudando genética, tá? Eu só estou mostrando a estrutura do cariótipo. Bom, aí o que acontece? Esses montoeiro de cromossomos, esses 46 cromossomos agora, na prófase, o que vai acontecer? Os filamentos de cromatina vão começar a se enrolar. Então, o que vai acontecer? Eles começando a se enrolar, o DNA vai ficar inativo, ele não vai transcrever. Porque a célula agora está preocupada só em se dividir, não em executar a sua função normal. Então, esses filamentos duplicados, unidos pelo centrômero, vão condensar até formar as cromátides, formando a estrutura do cromossomo. Então, o que vai acontecer na prófase? Vamos lá. Primeiro, condensação dos cromossomos. Então, os cromossomos vão ficar extremamente condensados. Tá? Desaparecimento da carioteca. A carioteca ela vai desaparecer, ela vai se desfragmentar. Lembra que lá quando a gente estava falando de núcleo interfásico, na aula retrasada, nós falamos que a lâmina nuclear ela controla essa desfragmentação. Então, aqui nesse momento, a carioteca vai se desfragmentar. Então, você vai ter os cromossomos condensados, a carioteca se desfragmentando e os centríolos, ou centrossomo, que é a estrutura toda aqui, migrando para os polos opostos. Lembra que quando entrar na prófase, vocês vão ter 2 pares de centríolos, tá? Um par vai deslocar para um lado, o outro para o outro, ficando em polos opostos. Ao mesmo tempo que eles estão fazendo isso, vai se formando o que a gente chama de fuso mitótico ou fuso acromático. O que é esse fuso? São os microtúbulos que vão sendo direcionados para formar como se fosse uma malha. Tá? E para que vai servir essa malha? Para prender os cromossomos. Como? Na próxima fase, que é a metáfase, o que vai acontecer? Os centríolos já chegaram nos polos opostos, eles já estão lá. As fibras do fuso já estão bem hasteadas e os cromossomos vão se ver presos a essa fibra do fuso com sua condensação máxima e eles vão estar alinhados na placa equatorial da célula, ou seja, no meio certinho da célula. Para que acontece isso na metáfase? A metáfase ela vai fazer com que os cromossomos se alinhem no centro da célula para facilitar a separação desses cromossomos. É nesse momento aqui que a gente consegue tirar as fotografias para montar aquele cariótipo que a gente mostrou lá anteriormente. Tá? Então, aqui só destacando nesta imagem menor aqui, vocês vão ver o que? Olha só, aqui você tem o centrômero, ligado às fibras do fuso. Então, o que vai acontecer? Na nossa próxima fase, qual que é a próxima fase? É a anáfase. Na anáfase, eu costumo brincar, porque a anáfase, ela nada mais é do que como se fosse um cabo de guerra. Eu puxo de um lado, eu puxo do outro. Com isso, quando você puxa de um lado e puxa do outro, o que vai acontecer? Os cromossomos vão se separar. O centrômero acaba se soltando, a estrutura solta a parte central do centrômero, metade do cromossomo vai para um lado, metade do cromossomo vai para o outro. Tá? Qual é o problema dessa fase? Nenhum. O chato dessa fase é um monte de nome. Por quê? O cromossomo está lá inteiro. Quando ele puxa, o que está acontecendo? Você está separando quem? As cromátides, né? Uma cromátide vai para um lado, outra vai para o outro. Infelizmente, na biologia, como vocês sabem, tem muito nome. Eles vão passar a ser chamados também de cromossomos filhos ou cromossomos irmãos. Em alguns lugares ainda tem gente que chama de cromátide irmã. Então, assim, infelizmente, tem que decorar esses nomes? Tem. Mas então, o que vai acontecer na anáfase? O centríolo vai controlar a fibra do fuso, puxando essa fibra, encurtando essa fibra. E com isso ocorre a separação das cromátides irmãs. Metade vai para um lado, a outra metade vai para o outro lado. Quando esses cromossomos filhos, cromossomos irmãos ou cromátides irmãs chegam nos polos opostos, o que vai acontecer? Eles vão voltar à sua forma de cromatina. Está acabando a divisão.
Agora eles precisam voltar à atividade, então eles têm que voltar à forma de cromatina. Quando eles voltam à forma de cromatina, eles vão se desenrolando, a carioteca volta a se reestruturar ao redor dessa cromatina, voltando a formar o núcleo. Então você tem aqui, olha, a carioteca, as cromatinas, tá? Volta a membrana a se formar e ao mesmo tempo que está acontecendo isso, volta o reaparecimento do nucleolo, tá? Ah, então acabou, professor? Não, aí que vai acontecer um evento muito importante, que é quem? A citocinese. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é que citocinese não é fase, ela é um evento. E o que é essa citocinese? A citocinese é o estrangulamento da membrana, forçando essa célula a se separar uma da outra. Como é que ele acontece? A célula cria um anel de filamentos de actina e miosina, tá? Ela vai criar um anel de filamentos de actina e miosina que vem estrangulando a célula de fora para dentro, puxando essa membrana até que elas se fundam e separem, formando duas células. Esse processo é chamado de citocinese, tá? Então vamos lá, nós focamos, né, nos processos prófase, metáfase, anáfase e telófase. Lembrando, vamos lá, vou voltar aqui rapidamente, vamos lá, depois eu volto lá. Então, o que vai acontecer na prófase? Condensação dos cromossomos, desaparecimento da carioteca e migração dos centríolos. Metáfase, os cromossomos vão ficar alinhados no equador da célula, ou seja, no meio da célula, presos ao fuso mitótico, tá? Na anáfase, o que vai acontecer? Começa a ver esse encurtamento do fuso mitótico, separando o cromossomo ao meio, ou seja, metade das cromátides vai para um lado, a outra metade vai para o outro. Se você tinha 46 cromossomos alinhados, você vai ter 46 cromátides indo para um lado, 46 indo para o outro. Tá? Assim que essas cromátides irmãs chegam ao polo oposto, elas voltam a formar, na verdade, a cromatina e a membrana volta a se reestruturar ao redor dela. Se reestruturando ao redor dela, as organelas também vão se organizando, tá? E um anel de actina e miosina, aqui se você observar bem, você consegue ver os feixes, força o estrangulamento da membrana, puxando de fora para dentro, até que duas células se originem, que é o processo de citocinese. E daí, deixa eu passar aqui, vamos voltar mais uma vez, só para diferenciar. Existem algumas diferenças entre a mitose nas células animais e entre a mitose nas células vegetais. Nas células animais, a membrana plasmática, como nós já acabamos de falar, ela sofre uma invaginação. Como é que vai acontecer isso? O anel de actina e miosina, como nós já falamos, puxa de fora para dentro, estrangulando a membrana até que ela possa se separar. E na célula vegetal? Na célula vegetal, não. Na célula vegetal, o complexo de Golgi vai depositar uma parede celular no meio das duas células que se dividiram, de dentro para fora. Ele vai montando uma parede até que as duas células se separem. Outro destaque ainda nesse processo de mitose é que nas células animais o centríolo é muito importante, porque ele vai orientar o processo de divisão celular. Ótimo! Professor, célula vegetal não tem centríolo. E aí? O que vai acontecer? Quem orienta esse centríolo? Ele é orientado pela parede celular. As enzimas vão montar ele, vão desmontar ele, tudo direitinho, como acontece lá no fuso mitótico da célula animal. Só que quem orienta ele vai se orientar pelo pareamento da parede celular. Aqui você tem uma imagem bem destacada, onde você pode observar aqui, olha, a célula vegetal em prófase, aqui, ó, célula vegetal em metáfase, célula vegetal em anáfase e telófase, e aqui destacando a deposição dessa parede celular, que a gente chama de lamela média, que depois vai formar duas células. Então, novamente, para fixar, intérfase. O que é a intérfase? É a fase em que a célula está em atividade biológica normal. Ela é dividida em G1, S e G2.
Fase G1, a célula em atividade biológica normal, com 46 filamentos de cromatina. Quando ela entra na fase S, duplicam os filamentos de cromatina, então ficam 46 filamentos de cromatinas duplicados, duplicam os centríolos, duplicam as membranas, a atividade biológica da célula está lá no tampo da beirada. Quando ela vai para a fase G2, o que vai acontecer? Ela vai ter o ponto de checagem para verificar se está tudo ok, se ela pode entrar na mitose. Entrou na mitose, primeira fase, prófase. O que vai acontecer na prófase? Condensação dos cromossomos, desaparecimento da carioteca e migração dos centríolos, ou centrosomo. Em alguns lugares vocês vão encontrar como centrosomo. Feito isso, os cromossomos estão condensados, tudo direitinho. Esses cromossomos são alinhados no meio da célula, tá? Presos ao fuso mitótico. Que fase é essa? Metáfase. Então, eles alinhados no equador da célula, presos ao fuso mitótico, é a fase da metáfase. Depois disso, o que vai acontecer? Nós entramos na anáfase, em que ocorre o encurtamento das fibras do fuso, por ação do centríolo, fazendo com que os cromossomos se separem. Separando os cromossomos, se você tinha 46 cromossomos, você vai ter 46 cromátides indo para um lado, 46 indo para o outro. Quando essas cromátides chegarem às suas extremidades, nos polos opostos, a gente marca o início da telófase. O que vai acontecer? A cromátide vai se desenrolar e voltar a virar cromatina, tá? Ao mesmo tempo que a carioteca volta a se reestruturar, o nucleolo volta a aparecer, as organelas a se organizar e a célula a se dividir. Como? Os filamentos de actina e miosina vão estrangulando a célula de fora para dentro até que elas se encostem e formem, na verdade, duas células, que é o processo de citocinese. Bom, é difícil esse monte de nome? É muito nome. Mas o processo não é complicado. Se você souber os nomes e aprender o que está acontecendo em cada uma das fases, vai ficar fácil. Então, estudem.